Alô, alô. Antes de entrar na palavra, quero aproveitar para esse momento que nós vemos com as crianças. Você entende porque às vezes o nosso culto não faz sentido para eles? Vamos ser sinceros e bastante honesto com a gente mesmo. Meia hora, 40 minutos que antecederam ou mais um tempo de louvor, para eles é um tédio. São coisas que nós precisamos ter no culto. Não estou dizendo que não devemos, mas o que eu estou chamando a atenção, e com o culto da mocidade, com esse culto, eu tenho tentado introduzir. Ou nós abrimos os olhos e tenhamos um coração grande para fazermos mudança, ou nós vamos ser cada vez uma igreja mais velha. Cada vez uma igreja mais velha. O Paulo Cardoso está cuidando dos sistemas que tabulam as inscrições, e ele pôs uma forma que, à medida que as pessoas fazem inscrições, a faixa etária já vem tabulada embaixo. E nós temos, o Hugo tem acesso, deve estar vendo pela distribuição, nós temos o grosso dos nossos inscritos em duas faixas. O grosso dos nossos inscritos estão na faixa de 30 a 45 anos. E por consequência nós temos uma enormidade de crianças na faixa de até 5 anos. Nós temos 20 crianças até 5 anos. E nós temos mais 8 crianças na faixa acima e mais umas 7 na faixa acima. E depois nós vamos ter um gap de uma geração que nós estamos tendo dificuldade de levar, com o pouco que nós temos, os nossos jovens, e aí vamos começar aumentando gradativamente até chegar nessa faixa de 30 e poucos, até se pegarmos uma banda de 15 anos, nós vamos ter a maioria absoluta de inscritos, que são os casais que estão com os filhos pequenos. Graças a Deus, a nossa igreja tem contemplado e tem atendido. E eu tenho certeza que muitos desses têm apostado no investimento que a igreja tem feito na orientação dos seus filhos na parte dos ministérios infantis que a igreja tem. Não só o culto infantil, não só Kings Kids, mas o conjunto. Uma equipe bem estruturada de maternal, uma estrutura que pensa seriamente o culto infantil, não é uma criação das crianças, é culto infantil, lá eles cultuam. E então eu queria chamar a atenção dos irmãos que pudéssemos seriamente estarmos pensando. Vocês percebem que a hora que uma coisa começa a envolvê-los no louvor, eles se tornam outras pessoas. E vocês viram a dificuldade que às vezes a gente tem de começar a ir para o ladinho, né? Eu estava aqui na frente, tive que ir na onda. Vai na onda, né? A Ângela também estava no primeiro banco, vamos na onda, né, Ângela? Mas eu olhei para trás, a galera aí estava dura, né? Está enferrujado, os ossos aí. Nós temos muita dificuldade, às vezes, irmãos, de nos abrirmos para pensarmos aquilo que é importante para a geração que vem abaixo da gente. E isso tem tudo a ver com o assunto que nós estamos trabalhando. Cruz e maldição, perspectiva bíblica de herança espiritual, tem a ver essencialmente com quem vem depois da gente, com o que nós deixamos para as outras gerações. Essa teologia acabou gerando problemas por conta da perspectiva equivocada de querer caçar no passado respostas e jogar a culpa em outras pessoas. E não pensar que nós acabamos perpetuando e nos tornamos culpados, não porque nós herdamos, nós ficamos murmurando e reclamamos do que nós herdamos, mas estamos esquecendo que nós estamos deixando uma herança pior para as gerações que vêm depois de nós. Essa é a chamada, por exemplo, do pessoal que trabalha com ecologia. O uso que você faz do mundo que você vive hoje, você vai ter as coisas. Você não vai faltar água. Você não vai ter problema de petróleo.
energias renováveis. Essa é a chamada. O problema é as outras gerações. O problema não é a estrutura litúrgica que me agrada ou não me agrada. Eu sou adulto, eu tenho que ter tolerância de suportar um pouquinho mais. Mas eu estou falando de gerações futuras. De ser igreja para quem vem depois da gente. De conversar com as gerações que estão caminhando. Nós temos trabalhado em cima desse tema. E na primeira mensagem nós falamos um pouco do contexto de discórdia. Essa teologia é muito importante, mas ela gerou muito problema, porque ela começou a identificar como sendo a solução de tudo. Se identificava que houve alguma maldição, se quebrava essa maldição, estava resolvido o problema. O que na verdade é muito simplista, reducionista. Essa visão acabou fazendo com que houvesse uma rejeição, de um modo geral, no mundo evangélico, de igrejas mais históricas, de igrejas de linhas mais tradicionais. E essa teologia se perpetuou em alguns segmentos. De vez em quando ela aparece com uma roupagem diferente, mas é a mesma. Mas graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres que têm feito uma releitura teológica disso e buscado, numa pesquisa mais acurada do ponto de vista bíblico, respostas para resgatar ensinos e práticas, numa nova abordagem acerca de um tema que foi muito banalizado e muito ridicularizado, mas que é extremamente importante. A cada vez que eu trabalho em aconselhamento, em situações mais complexas, eu tenho descoberto como o problema está na formação da identidade das pessoas, como nós somos, quem nós somos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós falamos dos pressupostos que nós tínhamos adotado, da suficiência da cruz, nós tínhamos falado sobre nós nos apossamos do que Cristo fez, o foco não está no passado, mas nas gerações futuras. Cristo já se tornou maldição e essa é a nossa base bíblica. Depois, na segunda mensagem, nós trabalhamos um pouco sobre especificamente a questão da maldição. Eu tenho feito uma releitura de diversos materiais e tenho encontrado alguns livros, alguns materiais novos, o que tem me demandado um período longo de estudo. Isso tem horas que a cabeça da gente fica bastante assim, o que é que eu vou falar no meio de tantas informações que se tem, não excedendo o tempo que nós temos. Mas uma coisa que eu estava lendo, que me chamou muita atenção, quando a gente pensa que maldição possa ser uma doutrina bíblica, você pensa, o Deus que eu creio não é esse Deus, Deus da maldição. Mas o autor disse o seguinte, você lendo o contexto em que Deus fala, leia com calma Deuteronômios 27 e 28, e você vai perceber que a maldição não é uma punição da parte de Deus, quando há desobediência, mas a maldição é um alerta de Deus para o arrependimento. É como se a maldição fosse um vermelho que acendeu na frente e diz assim, para meu irmão, alguma coisa está errado, alguma coisa não está certa. Então quando Deus estabeleceu essa lei de que desobedeceu vai atrair maldição, Deus está dizendo, se não fizer do meu jeitinho eu vou castigar você, rapaz, toma cuidado. Não, maldição não é isso. Maldição é um sistema que Deus estabeleceu para conduzir você e a mim à percepção de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Os doutores aqui da igreja, quando o indivíduo tem febre, isso é um indicativo. Certo, doutor Marcelo? É um sintoma. Tem que ver. Pode ser um monte de coisa, mas ele é um sintoma. Mas a febre, se ela não tiver, se for uma situação que vocês chamam de assintomática, é problema. Eu tenho problema cardíaco, o doutor Marcelo, meu cardiologista, faz tempo que eu não vou lá, doutor. O grande problema que eles falam é quando o indivíduo é assintomático. Eu tinha uma obstrução
uma das artérias coronárias mais importantes. E ela só deu sintomas quando ela estava com 98% obstruída, praticamente um infarto. Ela só deu sintoma ali. Até então eu não tinha nada. Ela foi assintomática. Isso significa, segundo o cardiologista de Curitiba, que eu estava a um fio de um infarto que poderia ter sido fatal, mas sem sintomas. E quando eles apareceram, foi questão de um mês, eu tive que fazer o cateterismo e colocar um stent, mas era assintomático. A maldição é um sintoma, irmãos, de que alguma coisa está errada. Então não pensa que é castigo de Deus. Nossa, Deus não faz isso. Deus é bom. Deus não quer que os seus filhos se ferrem. Deus não quer que a gente quebre a cara. Deus não quer que se perpetue o mal na nossa vida. Deus não quer que a gente carregue o mal e amaldiçoe as gerações que vêm depois da gente. Deus quer que a gente crie uma geração de filhos da bênção. O convite de Deus é para a bênção. Deus chama para a liberdade e não para o aprisionamento. Então, quando acontece isso, não é castigo divino. Quando Deus diz em Deuteronômio 27, proponho para vocês 2 caminhos, e se vocês escolherem esse, essas serão as consequências. Deus está dizendo assim, ó, vocês escolhem, vocês vão se ferrar, problema de vocês. Deus está dizendo, olha, se vocês tomarem esse caminho, vão acontecer essas coisas, mas não é porque eu sou mau e estou castigando vocês, é para vocês perceberem que vocês estão no caminho errado. Para vocês perceberem que vocês estão no caminho errado e voltarem para o caminho certo. Maldição tem esse sentido. Falamos a relação, bênção e maldição são exatamente o oposto. A bênção libera para prosperar, a maldição impede, amarra de prosperar. Como a maldição afeta a nossa vida, queridos? E nós falamos muito sobre o problema da identidade. E aqui não entra a questão de maldições que vêm que herda ou não herda, mas da forma como às vezes a gente conduz, decisões que a gente toma, e a gente acaba gerando problemas. E a gente não imagina como isso é problemático. Nós vivemos um período em que decisões são tomadas por pessoas que fazem as legislações brasileiras na área de educação. E isso afeta completamente a identidade das nossas crianças, quem elas são. A questão de gêneros não é uma questão se a Bíblia diz ou a Bíblia não diz, se crente apoia ou não apoia. Mas é a questão do que nós estamos pensando para o mundo que a gente vive. Esquece Deus desse negócio. E você vai perceber que isso tem sido uma verdadeira maldição para a nossa sociedade. E nos países onde isso tem prevalecido, tem gerado uma falta de identidade das pessoas. Não sabem quem elas são, para que vieram e o que esperam delas no futuro. É o que a pastora Tânia chamou de IDH. Identidade, destino e herança. Não sabem quem são, para que vieram a este mundo e o que eles esperam no futuro. São completamente perdidas. Hoje nós queremos pensar com a igreja a questão da herança espiritual. Essa é uma questão bastante complexa. Eu vou tentar ser o objetivo suficiente. Eu estou adquirindo alguns livros e vou estudá-los melhor. E se está na perspectiva do que eu entendo ser, eu falei para a Eliana, encontrei um cara muito equilibrado, significa pensa que nem eu, né? Esse é o conceito que a gente tem de equilibrado. Quando a gente encontra alguém que pensa como a gente, nesse cabo é bom, né? Nada parcial, mas eu achei o cara muito equilibrado. Ele pensa que nem eu. Mas é no sentido de que reflete aquilo que eu acho. E eu tenho aprendido com um colega de ministério, pastor que caminhou com a Beth, comigo há muito tempo, pastor David, que aquilo que os outros já fez bem feito, a gente não faz de novo, a gente usa.
E esse é um irmão que tem caminhado muito tempo, Alcione Emerick, nessa área. E tremendo o ministério desse homem. Ele tem escrito coisas muito boas e um material muito bacana. Eu vou manusear e devo deixar como recomendação para estudos posteriores. Mas a questão da herança espiritual é uma questão bastante séria. O que significa herança? Qual o sentido de herança? Obviamente que tem relação direta com aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Em alguns lugares se usa a palavra antepassados, biblicamente falando. Quando Deus se apresenta lá no Velho Testamento, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus de história. É um Deus que age na história de pessoas, que faz com que as pessoas que ouvissem aquilo soubessem quem elas eram. O Deus que eu creio é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que atuou na história de vida de pessoas de carne e osso, que ora escorregaram para a direita, ora escorregaram para a esquerda, mas que na sua caminhada, Deus escreveu o projeto que Ele tinha para a vida do ser humano. Nós herdamos muitas coisas dos nossos pais. Há um texto que Alcione Emerick usa, achei muito interessante, é esse texto, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Obviamente que aqui ele está falando da herança da natureza pecaminosa, do contexto de pessoas que receberam influências que não são da parte de Deus. Muitos aqui tiveram a bênção de nascer em lares que cristãos. As nossas crianças estão aprendendo a conhecerem a palavra de Deus. Liana estava comentando que estava no jantar, ela estava perto da Zizi e da Luísa, aí a amiguinha dela estava falando assim para uma delas, quando você for vir de novo aqui, você me chama, viu, porque é muito legal esse negócio. Interessante, uma criança sentindo que maravilha poder receber, mas muitos de nós não foram assim, herdamos coisas que não tem nada a ver. E muitos de nós aqui somos de famílias muito regradas, mas tem gente que vem de famílias muito estragadas, vem de histórias muito ruins, vem de contextos que são muito complexos e complicados. E às vezes a gente não imagina o que significa nascer disso. Mas a palavra generalizada que Pedro usa é que houve um procedimento que nós legamos de nossos pais. E na versão NVI essa palavra aqui não aparece como pais, mas parece como antepassados os legaram, mostrando que nós temos heranças que vêm não só dos nossos pais. A minha endócrina, ela diz que eles usam terminologias diferentes, eles usam a hereditariedade para quando nós temos influência, por exemplo, meus avós tinham diabetes, aí se forem eles, os tios têm, isso é hereditariedade, mas se são os pais, aí eles já não chamam mais de hereditariedade, eles chamam de influência familiar direta, aí a probabilidade é maior. Então aqui trabalha no contexto geral, às vezes são coisas, usando o antepassado, diz que há procedimentos que possam ter sido estabelecidos num padrão de comportamento familiar que não vem diretamente só dos nossos pais. E Alcione Emerick ele diz o seguinte, a respeito dessa palavra aqui. Essa palavra aparece no texto grego como patroparátodos, com os seguintes significados: herdado do pai ou dos ancestrais, aquilo que é transmitido pelos pais, herdado. Aquilo que nós herdamos, é essa palavra quer dizer, aquilo que nós herdamos, a nossa herança. E obviamente que no contexto que Pedro está falando da questão da conversão de pessoas que viviam numa vida anteriormente em que não tinha Cristo no meio da vida deles. Mas
por extensão, nós podemos ampliar e dizer que nós herdamos um monte de coisas. Por exemplo, nós temos uma herança biológica, não é verdade? Quantos de nós não olham e falam assim, nossa, como você é parecido com fulano, nossa, como você é isso, aquilo, nossa, como você parece com alguma coisa. Outro dia, alguma coisa assim, alguns dos seus pais, brincadeira, fui por água, perdi a palavra. Outro dia no culto de memória da Dona Maria, apareceu uma foto do Hugo Pequeno, e o Hugo Pequeno, eu falei assim, nossa Hugo, como o Alex era a tua cara, que eu conheci o Alex naquela faixa de idade. Eu olhei a foto e falei assim, nossa, mas o Alex, você era igualzinho o Alex nessa faixa de idade, muito parecidos, né? Herança biológica, todos nós, não tem como, nós herdamos, eu não gostava de biologia. A única coisa de biologia que eu conseguia fazer mais ou menos era como tinha que calcular as probabilidades de azão. Eu nem lembro direito. Eu estudei em colégio técnico, eu tive meio ano de biologia e no cursinho foi um sacrifício para não zerar no vestibular, né? Mas nós herdamos. Aquilo que nós carregamos é um resultado de combinação genética entre os genes dos nossos pais que podem ter elementos recessivos que herdaram de seus pais, mas que podem aparecer em nós, numa probabilidade pequena, mas podem. São traços genéticos que determinam as nossas características físicas. Todas essas coisas vêm claramente, nós herdamos, e não tem como não herdar. Outra coisa é o que eles chamam de herança psicológica. Alguns autores chegam a dizer que entra um aspecto social. Por exemplo, tendências de temperamento ou traços da personalidade. Existem várias correntes psicológicas que trabalham, que já vem tudo, não vem tudo, que é uma folha em branco, não é uma folha em branco, é uma folha em branca com um fundo assim, opaco, independe. A verdade é que nós trazemos dentro de nós algumas tendências que são herdadas. Inclusive, alguns estudiosos têm falado que, por exemplo, tendências depressivas ou tendências agressivas podem estar já dentro dessas questões que são herdadas. É interessante, é muito interessante isso. Então nós herdamos tendências de temperamento, ser introvertido, ser mais isso, ser mais aquilo. Existem vários estudos, o primeiro filho tende a ser assim, o segundo assado, o terceiro não sei o quê, e vão fazendo esses estudos. Mas o fato é que nós herdamos de nossos pais tendências. E um outro lado são influências do ambiente familiar no desenvolvimento psicológico e crescimento emocional. Estão falando que até uma certa idade, esses elementos que determinarão a saúde emocional da pessoa estabelecida, é muito divergente. Eu li recentemente que estão falando que até aos 3 anos isso é formado. Alguns dizem que mais, que é uma faixa ali que tem, outros dizem que tal, se discute, tem a tal da adolescência infantil e tal. Um monte de questões falam, mas não há dúvidas que na primeira infância o ambiente familiar influencia diretamente na formação e no desenvolvimento emocional das crianças. Alcione Meric, ele diz o seguinte, por exemplo, se crescemos num lar disfuncional, a tendência é desenvolvermos sérias deficiências em nossa personalidade. Uma criança que cresce convivendo com pais que estão sempre se agredindo, seja com palavras ou fisicamente, onde também presencia cenas das mais terríveis, tende a assimilar inseguranças, incertezas, medo, ódio e outras coisas ruins que passam pela vida de seus pais. No entanto, num lar onde os pais se amam, se respeitam e também a seus filhos, isso será uma grande base para o ajustamento dos filhos no futuro. Não há dúvida de que isso influencia, é uma herança que a gente recebe. E a terceira, que nem todos os autores de linha psicológica, se bem que hoje cresce
as terapias chamadas holísticas, e elas tendem a abranger o aspecto espiritual, independente da crença que a pessoa possa ter, mas hoje é normal falar sobre isso. Para o nosso aspecto como cristãos evangélicos, nós temos uma perspectiva, mas aqueles que trabalham numa perspectiva holística também falam sobre isso. A Bíblia tem duas palavras para ensinar sobre heranças espirituais: bênção e maldição. Quando os nossos pais nos beneficiam espiritualmente, ela chama isso de bênção. Quando nos trazem prejuízos espirituais, de maldição. É simples. São dois legados que nós recebemos: ou bênção ou maldição. Uau, peraí, meu irmão, não dá para ser médio, mais ou menos, isso é muito pesado. É verdade, só há dois caminhos. É pesado, mas olha que privilégio que eu posso estabelecer um caminho de bênção na vida dos meus filhos. Olha que privilégio eu tenho de impregnar neles um caminho de bênção, de ensinar eles a amar o Senhor e aprender a amar o Senhor. Que coisa maravilhosa isso. Nossa atenção agora é para a herança espiritual em termos de maldições. Por quê? Nós temos falado muito sobre bênção. Graças a Deus, nesses quase 14 anos aqui, nós tivemos muitas consagrações de bebês. Graças a Deus. Deus tem mandado muitas crianças, tem abençoado as famílias da igreja. E temos falado muito sobre o que é abençoar. Tivemos vários eventos que falam sobre isso, tivemos pregações sobre legado, temos enfatizado isso. Mas no tema que nós estamos trabalhando, principalmente nós queremos abordar essa questão de herança em termos de maldição. Ah, pastor, não fala disso não, porque esse negócio é meio deprê, eu vou sair daqui arrasado. O foco está no futuro. O foco está em eu fazer mudanças hoje, para gerar resultados nas outras gerações. Eu começo a estabelecer um novo paradigma. Que privilégio de mudar direções de paradigmas e estabelecer rumos novos na vida da minha família. Que bom saber que a graça chegou e ela pode gerar um caminho de bênção, um caminho que vai gerar frutos. Que coisa tremenda isso, irmãos. Qual a relação entre herança espiritual e maldição? Falado que há dois, segundo esse autor que eu tenho usado, Emerick, existe duas heranças, ou bênção ou maldição. Mas qual a relação entre herança espiritual e maldição? Essa questão tem sido o cerne das confusões na questão desse ensino. Eu tenho enfatizado muito isso, porque durante muito tempo se descobriu, reinventou a roda. E aí é só quebrar as maldições, e na dúvida vamos fazer por atacado. E na dúvida usam aquele texto de 3 gerações, então na dúvida vamos quebrar até a 10ª. Tem manuais que fazem orações de quebra até a 10ª geração. Vamos ter certeza absoluta, mais que absoluta, que está tudo quebrado mesmo. Então vamos quebrando. Eu não sei se tem ou se não tem, mas eu quebro. E como se essas ações determinassem um resultado imediato. É como se eu descobrisse o remédio que soluciona todos os problemas. E faz-se uma propaganda tremenda disso. Depois de um tempo se descobre que há muitas e muitas situações, e algumas situações específicas que eles resolvem. Essa coisa resolve muitos problemas, e há pessoas que são abençoadíssimas quando se trata dessa maneira, porque havia um problema específico. Mas quando se aplica generalizado e não se trata a raiz da coisa, o ciclo volta a acontecer, e pior que isso, ela inicia um novo ciclo para as gerações que vêm depois dela. Se ela foi ferida por um processo de herança espiritual que ela recebeu,
E ela não quer mais ferir ninguém, ela quebra esse processo e joga a culpa em quem a feriu, mas ela não trata da sua ferida, ela vai repetir isso. Cada vez mais eu percebo pessoas que tiveram um problema sério e rejeitaram por completa a forma como foram tratadas. E quando menos percebe, estão tratando seus filhos da mesma forma que achava horrível ter sido tratado. Se não houver uma cura, um processo profundo de limpeza, não há como quebrar. Então esse é o cerne das confusões. Maldição não se refere a uma transmissão automática de problemas e dificuldades de uma geração a outra. Não é uma coisa que passa que nem a questão do sangue, que você vai e herda. Não é que nem a questão genética, que o momento que o óvulo da minha mãe foi fecundado pelo esperma do meu pai, ali houve uma combinação de alguma forma e já estava definido na formação como eu seria. Não é dessa maneira, não se passa automático. Não é assim, porque se fosse assim, quando eu me converti, todos os problemas teriam resolvidos. Teria um botão que aperta assim, ó, reset, pimba, reinicializa. Né? É fácil, você liga para a operadora de TV a cabo sul, de telefone, e aí a primeira recomendação que ele faz, agora eles nem já põem mais o atendente falando, deixem mensagem gravada. Antes de qualquer coisa, experimente tirar o seu aparelho, desconecte de todas as tomadas, aguarde 60 segundos e depois recoloque ele na tomada. Se mesmo assim persistir o problema, então... Se fosse assim era fácil. Você reseta, e quando não dá, você vai na ignorância, fica apertando até ele desligar, né? Quem não manja de computador como eu faz isso. A hora que ele está meio safado, não vai, se aperta lá no on-off e fica ele apertando até pum, ele apaga. Se agora você vai funcionar, né, seu safado? Aí você liga ele. Não é desse jeito. Nós não temos um apagador de memórias dentro da gente. Não tem como. Pode até não ter mais lembranças, mas os efeitos ficam registrados e as consequências vão estar presentes. Então não é dessa maneira, queridos. A maldição deve ser vista como corrente de padrões destrutivos na família. É um processo que vem se repetindo de geração em geração, como um padrão destrutivo. Essa frase vem do filme Corajosos. É um modelo de vida que se perpetua de geração em geração. E olha, é interessante, eu achei um blog de uma pessoa que não é cristã, tem nada com cristianismo, pelo contrário, não tem nada a ver. Mas é muito interessante que ela diz coisas do tipo, talvez a maioria de nós não dá conta disso, ou não leve tão a sério. Mas o fato é que todos nós nascemos com uma espécie de maldição familiar. Isso não tem a ver com magias ou profecias nefastas de bruxas do passado. Trata-se, na verdade, de um termo usado da psicanálise para retratar algo que nos prende e precisamos encontrar a libertação. É um modo de atuação que os integrantes de determinada família costumam repetir ao longo de gerações. Não é cristã, não tem nada a ver com o cristianismo. De alguma forma, nós trazemos e repetimos o ciclo. E isso, queridos, tem uma força que nós não imaginamos. É um ciclo de herança que acaba sendo maldições na nossa vida. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 1,18. Vamos atentar um pouco nisso para pensarmos, essa é uma das bases que queremos tomar. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. A bênção é estabelecida pela obediência, e a maldição pela desobediência. Desobediência, vamos entender numa palavra mais clara e direta, pelo nosso pecado. Então não adianta você identificar um ciclo de repetições catastróficas e você ficar jogando culpa
que houve um problema no passado, que houve alguma coisa que foi introduzida nos seus ancestrais e que por isso você está se ferrando agora. Eu sabia que tinha alguma coisa de errada, por isso que os meus negócios nunca dão certo. Não é que você não é muito esperto, que você não faz os negócios certos, que você é desleixado, que você não trabalha direito. Não, descobri que o negócio é que vamos cortar esse negócio e resolver o problema. A questão básica é que ao repetirmos o ciclo, nós praticamos novamente a desobediência e por isso nós perpetuamos um padrão. Portanto, o problema não está em acusar quem vem atrás, mas o problema está em resolver o problema aqui e agora. Eu estou perpetuando um ciclo destrutivo na minha família e eu decido que vou quebrar isso, eu assumo a minha responsabilidade. Essa é a diferença da nova abordagem dessa teologia. Não jogar a culpa no passado, não crucificar as pessoas do passado, não voltar para trás e ficar remoendo. Foi por isso, eu sabia que ele ficava safado. Deve ter tido alguma encrenca no passado, eu não sei não, mas devem ter sido pessoas muito sem vergonha. Por isso que eu estou me ferrando agora. Está vendo, Deus? Eu não tenho culpa desse negócio não, meu irmão. A maldição, ela se perpetua pela desobediência. Ela estabelece um ciclo de padrão destrutivo através da minha desobediência. E quando eu detecto esse padrão, eu sou responsável. Não é a culpa dos meus antepassados. Quando Daniel ora reconhecendo que seus antepassados erraram, ele diz: Senhor, perdoa, porque, sabe, meu pai, meus avós, eles eram uma geração dura, Senhor, era um bando de pecadores, então perdoa a gente, perdoa eles e tira a gente daqui do cativeiro. O que Daniel ora? O que ele diz? Ele diz: pecamos contra ti. Eu pequei contra ti. Daniel era um homem que a gente não podia dizer assim: cadê o pecado desse camarada? Mas ele diz: pecamos contra ti. Essa é a questão básica. Desobediência ou pecado estabelece a corrente de padrões destrutivos na família, o padrão pecaminoso de maldições. E por mais que seja terrível, aquilo que foi horrível para mim, eu acabo repetindo e acabo transmitindo para as outras gerações. Mas como diz o autor, graças a Deus, que houve um mas. Por causa do grande amor com que nos amou. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Essa palavrinha mas é tremenda, queridos. Tem um mas. A prática do pecado estabelece um padrão permissivo, caminho para a continuidade do padrão destrutivo. Eu acabo mantendo. Reclamo, resmungo, esperneio, mas eu mantenho. E assim como me afetou, acaba afetando gerações futuras. Aqui também entra um aspecto que eu e você podemos perceber, que os nossos comportamentos pecaminosos, mesmo que não tenha sido herdado por um processo de padrão destrutivo que existe na família, mas às vezes nós somos pessoas em construção e nós falhamos. Por isso, 1 João 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa, quando nós confessamos o pecado, Ele nos perdoa, porque o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma quebra no meu relacionamento com Deus. E essa quebra no relacionamento com Deus gera na minha vida consequências, injustiças. E se eu não tiver purificado isso, eu vou repetir esse ciclo de pecaminosidade. E aí eu começo a gerar novos processos de padrões destrutivos. Por isso, na última mensagem, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Vários autores dizem: o caminho
de Deus para nós vencermos isso, o caminho de Deus para nós vencermos isso, é a vida de santidade. Se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se fomos salvos por obra regeneradora do Espírito Santo, vivamos guiados pelo Espírito também. Nós precisamos de andar na luz como Ele está na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Entendendo os pactos e alianças estabelecidos. Antes da minha conversão, o que eu vivi? Quais foram coisas? E aqui entra outro nó. Para muita gente, meu irmão, se Cristo já se fez maldição na cruz, você aceitou o que Cristo fez, todas elas estão canceladas. Em parte sim, em parte não. A frase que Alcione Emerick coloca: as alianças feitas no passado, Deus, sabendo que a aliança é coisa séria e que tem o poder de ligar espiritualmente os contratantes, ordenou enfaticamente: não façam aliança com seus deuses, conforme Êxodo 23, 33. Deus sabe que muita coisa que tinha na terra que eles iam entrar não era dele. E ele diz: não faça aliança. E ele chega a outro extremo: não mexe em nada, não se envolva, destrua tudo. Ah, Deus que mau uso dos recursos. Que é isso? Que Deus mau. Deus sabe que iria gerar envolvimentos. E o que é aliança? E esse é um assunto muito amplo, daria muita matéria para discutirmos, mas vários autores explicam o que é um pacto de aliança, o que se estabelece através disso. Mas essencialmente o pacto de aliança determina poder de ligar espiritualmente os contratantes. Então, algum pacto que a gente possa ter feito antes da conversão em relação a coisas que é do passado espiritual, outras formas de religiosidade, outras práticas que nós fizemos, e aí vamos embora em qualquer outro tipo de conduta, podem afetar as coisas na nossa vida agora, depois de sermos salvos. Mas isso não é dizer que a obra da cruz é insuficiente. Não, não é bem assim, queridos. Cristo na cruz suportou e quebrou todas as maldições, graças a Deus. Ele fez maldição em nosso lugar. Mas a aplicação disso não é uma aplicação automática. Essa não é uma aplicação que se generaliza, porque senão nós teríamos que cair numa outra corrente que temos falado algumas vezes, que é o tal do universalismo. Cristo morreu por todos na cruz. Diz a palavra: portanto, todos são salvos. Todos que recebem e se apostam do que Cristo fez. Cristo já suportou e quebrou toda a maldição na cruz, portanto, todas as maldições estão quebradas? Não. Quanto mais profundo foi o processo de alianças e pactos que você tenha tido na sua vida pregressa antes de se converter, mais sério, mais dificultosa vai ser a quebra dessas coisas. Quanto mais estragado você veio, mais coisa para arrumar. Quanto mais envolvimentos você teve, mais dificuldades você vai ter. Outra coisa que acontece é que muitos cristãos na conversão não tomaram posse por meio da confissão e renúncia dos pactos. A maioria de nós, quando nós aceitamos Jesus, pede perdão pelos pecados, Jesus os perdoou todos. E é verdade. E muitas vezes nós não trabalhamos, e eu corro o risco de fazer isso, de tentar identificar se há na vida da pessoa algum envolvimento anterior que demanda uma renúncia. Se o pecado fosse horrível, ninguém praticava. Mas tem gente que não consegue abandonar o pecado, sabe por quê? Porque não consegue renunciar ao prazer que o pecado lhe dá. Faz coisa errada, sabe que está errada, fica mal pra caramba, mas não consegue abandonar, sabe por quê? Porque quando ele pratica, o pecado lhe é prazeroso e ele não quer renunciar a esse prazer.
Aquilo lhe dá prazer. E para quebrar isso, ele tem que renunciar. Eu renuncio. Pastora Tânia Teresa diz o seguinte: legalmente, quando você tem uma herança, se essa herança é podre ou não, você não tem como, é sua. A não ser que judicialmente você vai e declara que você renuncia. Você faz um documento renunciando, formalmente cancelando. E portanto esses pactos precisam de ser renunciados. Pode ser que você não lembre na hora de alguns deles. E o que vem sendo trabalhado, queridos, é que ao longo da caminhada cristã, as pessoas começam a manifestar alguns sintomas e nós nos identificamos: opa, esse cara tem algum problema estranho, ele se converteu, mas, nossa, tem alguma coisa estranha com esse cara aqui. Aí vamos, rapaz, é isso aqui. Aí a gente lida. Então, muitas vezes, acontece isso. Por isso, enfrentam muitas lutas espirituais, pois Satanás ataca e reivindica. E a gente precisa estar atento para essa área, porque esses pactos podem se tornar caminhos complexos na vida das pessoas. Paulo, em 1 Coríntios 10, 20, ele fala para nós, assim: antes digo que as coisas que ele sacrifica a demônios, que as sacrifique não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ou seja, esses pactos e alianças idólatras, antes da nossa conversão, foram pactos e alianças demoníacas. É estranho falar isso, não é verdade? Mas é isso que acontece, e precisam ser renunciadas, quebradas. Mas não fique agora fazendo uma tempestade de ideias para ver se tem alguma coisa. Semana que vem nós vamos trabalhar em algumas direções que podem nos ajudar. Esse é outro erro, quando a gente aplica generalizadamente. Muitas pessoas, de verdade, ao aceitarem Jesus, ela diz: aqui está um divisor de águas. Todas as coisas que eu fiz na busca daquilo que eu precisava, está quebrado em nome de Jesus. Eu fiz muitas coisas antes de conhecer Jesus, e essas coisas que eu fazia porque eu queria satisfação, eu queria ter paz no meu coração, eu precisava de alguma coisa. Quando eu aceitei Jesus, Jesus encheu meu coração, eu senti: eu não preciso mais nada disso. Eu não fiz nenhuma oração de renúncia dessas coisas, mas essas coisas não tinham mais nenhum atrativo, zero de atrativo para mim, não tinha mais. Eu não tive nenhuma dificuldade de dizer não mais a essas coisas. Não tinha poder nenhum sobre a minha vida. Para outras pessoas, eles lutam ferradamente, porque aquilo as atrai de volta, com uma intensidade que é sobre-humana. Porque existe necessidade de uma quebra específica. Por isso, não comece a ficar buscando coisas aí para você identificar. No tempo certo, nós vamos trabalhar com isso. Qual é o padrão de Deus de herança espiritual? É o ciclo da bênção. E não conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão de Deus é que a vontade dele esteja estabelecida. Quando eu vivo a vontade de Deus, eu determino um padrão de bênção para a vida dos meus descendentes. Eu deixo um legado espiritual para a vida deles. E nesse texto, Paulo nos dá alguns passos para estabelecermos esse padrão. Eu vou correr rapidamente, nosso horário está avançando. Avalie onde você está. Não se conforme. O grande primeiro problema é que tem pessoas que dizem assim: eu não quero mexer com isso. Essa é uma caixa preta que eu vou isolar e eu não quero saber, não quero que mexa com isso. Esse negócio dá muita dor de cabeça. Se eu começar a mexer com isso, é como cutucar um vespeiro. Vai vir um monte de vespa para cima de mim e eu não quero mexer com isso. Larga a mão, deixa para trás. Não quero mexer com isso. A primeira coisa é: não se conforme. Primeiro é preciso uma inconformidade santa, sem a qual nunca vamos buscar libertação e fazer mudanças significativas na nossa vida. Faça um inventário com calma e sinceridade. Há alguma área que você se vê fora do padrão de Deus? Alguma inconformidade necessária na sua vida? O que é inconformidade? É que não está de acordo com a forma.
Como que a gente vê isso? Para existir um gabarito. E qual é o gabarito? É o padrão de Deus. À luz do padrão de Deus, eu estou fora. Se eu identifico, então, há áreas que eu preciso de mudanças. O primeiro ponto que nós temos que lidar honestamente com a gente mesmo é: existem áreas que eu preciso, e esse é um problema, que essa crença de que a cruz já resolveu tudo faz com que as pessoas apliquem erradamente 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Apertou o reset, botou um HD novo, instalado com programa de última geração, softwares de primeira, memória RAM tinindo, suporta todas as atualizações, você bola para frente. Quem já não viveu um problema seguinte: seu celular aparece uma mensagem lá em cima que está com memória insuficiente, e ele começa a ficar lento, aí ele quer fazer a atualização e ele não consegue mais, ele chega uma hora que ele fica obsoleto. A gente tem um desses lá em casa, um iPad bonitinho, lindinho, guardado com todo capricho. Liana é cuidadosa, zelosa. O bicho está lindo, não tem nenhum arranhão. Mas ele não suporta mais o iOS, sei lá, é o sistema que a Apple usa. Ela não suporta mais o 8 ponto qualquer coisa. E ele não atualiza mais nenhum programa. Então ele é uma cinquentinha, uma moto cinquentinha, sendo que está oferecendo uma 500 cilindrada, né? Ele é um negócio de 1900 e nada, sendo que existe de 2000 e qualquer coisa. Não vai mais, e ele fica lento. Se você não perceber, irmãos, se você não tiver essa disposição de limpar, se você não detectar áreas, você vai ficar um cara obsoleto. E está cheio de cristão que é obsoleto. É o vulgo esquenta-banco de igreja. É o cara que é crente, mas carrega trocentos problemas na sua vida. E olha com sinceridade, ele não vê muita diferença com o mundo que cerca ele. Ele não percebe que ele está igual ao mundo. A segunda coisa que Paulo sugere é estabelecer processo. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Isso demanda uma verdadeira batalha e ferramentas espirituais. O processo: primeiro você identifica onde você está, que mudanças você tem que fazer, uma inconformidade santa. Depois você tem que estabelecer o processo, mas na verdade, no ciclo das coisas, defina o alvo onde você quer chegar. Esse é um ciclo que se aplica muito em qualquer área de mudanças corporativas. A primeira coisa que tem que fazer é: qual é o diagnóstico do que está acontecendo? Espera aí, o Itano contrata aí uma consultoria com alguém, ele tem que ir lá, mas primeiro, vamos analisar. Primeiro, o que você quer? Aonde você quer chegar? Segundo, como que está a situação? Me dá todas as informações, me informa o que está acontecendo, me dá dados para mim trabalhar. E aí ele vai trabalhar no processo. Esse é igualzinho na mudança da vida da gente. A gente não é uma empresa, a gente é um organismo, mas funcionamos exatamente isso. E nessa questão também funciona assim. Você tem que identificar onde você está, o que está acontecendo, quais os problemas reais que tem. Ah, mas como que eu vou saber isso? Bom, para isso existem ferramentas e diagnósticos. A coisa é um ciclo tão repetitivo que as pessoas conseguem diagnosticar através de um processo que nós vamos conversar na semana que vem. Mas é possível você aplicar ferramentas de diagnóstico. Assim como no mundo corporativo existem ferramentas que fazem diagnóstico. Assim como o médico, você chega lá assim: doutor, eu vim aqui. E o doutor: e aí? Não, eu vim aqui, doutor. E daí? Eu estou aqui, doutor. Ele vai olhar para você assim: tudo bem, estou vendo, estou enxergando ainda. Mas e daí? Não, eu estou aqui, doutor. O que o médico fala? Tudo bem com o senhor? Por que o senhor vinha aqui? Não, doutor, eu só vim aqui para bater um papo. Quanto tempo é de consulta mesmo? Meia hora. Então vamos conversar, doutor. Meia hora para bater um papo. Estou pagando o senhor para conversar com o senhor. Só para trocar umas ideias. Qual é o seu time mesmo, doutor? O que o senhor anda fazendo, doutor? O médico olha para você, o que ele vai fazer? O que você está sentindo? Qual é o problema que você apresenta? O que está aparecendo? Aí ele desconfia de um monte de coisa, escreve num papel lá: vai, faz esses exames e me traz.
Ele aplica ferramentas de diagnóstico. Da mesma maneira, nós temos que ter ferramentas que nos ajudem a identificar. Para isso, os ministérios que trabalham com isso têm um recurso em um monte de coisa. Por quê? Porque os ciclos são repetitivos. As enfermidades que apresentam nessa área, elas são repetitivas. Tão repetitivas que é possível catalogá-las. Tão repetitivas que é possível você trabalhar com formulários que ajuda para diagnosticar onde você está. E se há de fato problemas em algumas áreas. Depois nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Qual é o padrão de Deus? O que Deus quer daquela área? Lógico, Deus quer que eu viva uma vida em que eu gere um padrão abençoador. Eu não quero repetir ciclos. Eu tenho que saber que eu quero chegar na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se eu tenho um ciclo de pecados numa área identificada, a vontade de Deus é que eu quebre e não pratique aquilo, mas pratique o ensino que Deus estabelece. E para isso eu preciso estabelecer o processo. Como nós vamos trabalhar com isso? Quais serão os caminhos para nós lidarmos com isso? E não tem receita de bolo. É simples. Se toda maldição é decorrência da desobediência, o caminho é simples. Confissão, arrependimento, pedido de perdão, purificação espiritual. Não tem outro jeito. Confrontação que leve ao arrependimento genuíno e uma decisão sincera de mudança de comportamento. E muitas vezes essa decisão sincera de mudança precisa ser seguida de disposição, de acompanhamento num processo de transparência. Se eu omitir informações do meu médico e não contar para ele direitinho o que tem, a não ser que ele bata o olho, ele tem um feeling danado e ele diz assim, faz esses exames, né? Eu já fiz isso, tem alguns colegas diabéticos que fazem isso, vai coletar exame no dia, 2, 3 dias anterior, bota dieta nos trinques. Chega lá, a medida está tinindo, aí o médico manda fazer outro exame, né? Tal da glicada, daí ele diz assim, a medida no dia tá bom, mas esse negócio está dizendo que a tua média desses últimos 3 meses foi essa, viu, doutor? E, desculpa aí, hein? 2 dias eu estou direitinho, mas o resto... Então tem que ter transparência, tem que saber com que lida, senão não tem jeito. Concluindo, queridos, na próxima última mensagem dessa série, nós trataremos mais objetivamente em como podemos quebrar os padrões destrutivos que foram estabelecidos em nossas vidas. Como eu faço para identificar e para quebrar isso? E para ir para onde Deus quer? Mas hoje eu queria te dizer o seguinte. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente dos padrões destrutivos na sua família? Será que você vai? Será que você tem essa disposição de dizer, Senhor, chega, eu encerro aqui esse padrão. Estabeleço na minha vida e na vida da minha descendência um padrão de bênção. Chega, Senhor, eu me submeto ao processo de cura e libertação que o Senhor tem para a minha vida. Eu rasgo o meu coração e assumo a minha responsabilidade. E não vou mais ficar jogando culpa no passado e naqueles que já nem estão mais presentes comigo. Essa é a decisão que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Você está disposto à inconformidade santa? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, coragem agora a mim e meus irmãos a termos essa disposição de inconformidade santa para vivermos produzindo uma herança espiritual de bênção na vida dos nossos queridos, que começa a estabelecer na minha vida. Tira de mim, Senhor, tira da vida dos meus irmãos qualquer sentimento de jogar culpa e eu sou assim, eu nasci assim, sou fruto de algumas coisas e ponto final. Não.
a minha, a sua história, por mais terrível que seja, quando há um mas, por causa do grande amor com que nos amou, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Esse é tempo que Deus quer que eu e você estabeleçamos um mas. É tempo de nós quebrarmos o retrovisor traseiro e parar de olhar para trás e justificar o presente à luz do passado e assumir a responsabilidade por aquilo que Deus quer construir a partir da gente. Eu e você somos responsáveis por nós e por aqueles que virão depois de nós. E a pergunta que eu e você temos que responder diante de Deus, que nós precisamos, Senhor, é se eu estou pronto para quebrar o padrão destrutivos, corrente de padrões destrutivos na minha família. Ajuda-nos a querer de verdade, Pai. Te peço no nome de Jesus. Amém. Marcelo?